Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Nossa, por muito tempo eu sonhei em fazer essa entrada, falar essa fala. Eu estou com muita vergonha, então a gente vai criando aqui uma relação conforme o tempo. Esse é um vídeo inaugural, então se você é meu amigo, esse vídeo vai ser uma chatice, porque você vai ouvir eu dizer tudo que você já sabe. Mas se você não me conhece, então fica aqui, senta aí, que tem muita história para contar. Bom, meu nome é Maiara, eu tenho 26 anos e esse é um canal exclusivo de assuntos de confeitaria, né? Coisas tudo sobre a confeitaria. Então aqui a gente vai fazer receitas, a gente vai conhecer confeitaria juntos, a gente vai falar sobre assuntos de sobremesa e, enfim, tudo que envolve açúcar. E quem sabe um pouco do outro lado também, né? Vamos ver como a nossa relação constrói. Outro lado que eu digo é sobre cozinha salgada, que eu não mando muito bem, mas me arrisco. A minha história com a confeitaria começou desde muito novinha, muito novinha. Eu sou de uma família de 4 irmãos. Meus pais tiveram 4 filhos, né? Então eu sou eu mais 3 irmãos. E pela minha família ser muito grande, classe baixa, eu sempre fui muito sonhadora, assim, e decidi trabalhar com 14 anos. Então, quando eu tinha 14 anos, eu consegui o meu primeiro emprego e foi em uma padaria. Mal sabia eu que nunca mais ia sair do fogão. Eu fui contratada para atender no balcão, né? Naquela época ainda se contratavam assim com 14 anos, não era menor aprendiz nem nada. E foi uma jornada muito legal, onde eu tive muito contato com esse backstage aí da padaria, né? Da confeitaria, porque ali, apesar dos pães, faziam algumas sobremesas também. E foi ali o meu primeiro contato. Depois eu fui ser menor aprendiz em uma distribuidora de alimentos, né, para confeitarias e padarias. Então sempre estava ali ligada, né, por mais que dessa vez aí nessa pequena jornada de CLT, não tendo contato direto com a produção, mas com os alimentos, né? Então, entendendo o que era cada chocolate, creme de leite, creme culinário, qual a diferença. Então, eu imagino também que foi uma etapa muito importante, assim, da minha vida. E saindo desse, era menor aprendiz, não sei quem aqui de São Paulo deve conhecer, ou se era por esse, né, que eu trabalhava. E saindo dessa empresa, eu não conseguia trabalho e eu ansiosa, né, sempre muito ansiosa em ver resultados, em alcançar coisas, eu saí do ensino médio e aí eu ia começar logo a faculdade. E para a faculdade eu pensei, já que eu gosto dessa área, assim, de alimento, comida, eu vou fazer engenharia de alimentos. Nada a ver comigo. Mas na minha cabeça da época, né, eu pensava, claro, tem tudo a ver, alimentos, eu adoro, eu vou construir uma linda carreira. Só que não. Só o primeiro ano de engenharia já acabou com todo E aí eu comecei a faculdade, só que eu não tinha trabalho, né? E a faculdade não era bolsa, porque, só um parênteses, eu nunca gostei muito de estudar, assim, sabe? Nunca fui aquela aluna mais aplicada. Eu gosto de estudar assuntos que eu gosto. Gosto de estudar assuntos de confeitaria, novas técnicas, isso eu gosto. Mas agora, vestibular, nossa, sempre foi muito chato para mim. Enfim, e aí eu comecei a faculdade com muito esforço. Eu lembro que na época os meus pais arranjaram o dinheiro da matrícula e aí fizeram a minha matrícula e estava lá eu matriculada em engenharia de alimentos e precisava pagar as mensalidades. Foi aí que eu resolvi me arriscar nos cupcakes.
e comecei vendendo cupcake na sala de aula, e aí a galera começou a me pedir bolo no pote, e assim eu fui indo, e depois eu ia para a faculdade para vender e não mais para ter aula. Ai, que feio, né? Mas é verdade, então fazer o quê? E aí nesse tempo passou-se um ano, e no outro ano era pertinho da Páscoa. Eu lembro que ia ter, na época da Páscoa, era a semana de provas. E eu não tava entendendo nada das matérias, estava super perdida. Aí eu falei, bom, ou eu me dedico para Páscoa, né? Faço a minha primeira Páscoa, ou eu eu estudo e levo a faculdade a sério. Pelo resultado do vídeo, vocês já podem imaginar a minha decisão. Eu decidi me dedicar fielmente à Páscoa e foi, assim, uma experiência muito legal. Eu não sei o que eu tinha, mas as pessoas acreditavam que eu ia entregar um ovo para elas sem mesmo nunca ter feito um curso de Páscoa ou feito um teste ou feito qualquer coisa. Eu simplesmente fiz uns ovos, tirei umas fotos e divulguei e vendi muito, muito mesmo. E daí foi um faturamento muito legal. E eu falei, que faculdade que nada, eu vou trabalhar. E aí eu falei, não, vou trabalhar e vou abrir a confeitaria. E com muitos percalços no meio do caminho, nasceu a Dom Doces. Sim, gente, eu disse que eu era muito ansiosa, não disse? Então, na ânsia de criar um nome, eu falei, bom, eu sei fazer doce, eu nunca fiz curso, isso é um dom doce, dom de doce. Ai, ótimo, tá feito, Dom Doces. E foi com este nome e esta logo que eu comecei a vender os meus primeiros cupcakes, e aí eu já me arrisquei a fazer pão de mel, fazia bolo no pote, e o bolo decorado ainda era um desafio para mim. O primeiro bolo decorado que eu fiz foi uma lástima, foi horrível. Foi para uma amiga muito querida e era aniversário dela e ela falou: "Não, faz um bolo de leitinho com morango e eu vou passar na sua casa para buscar". E eu, meu Deus, e assim, na época, eu lembro que eu vendi o bolo por R$ 50. E aí a minha cabeça funcionou da seguinte maneira: eu preciso gastar R$ 25 para fazer esse bolo. E aí eu comprei tudo que precisava com R$ 25. Resultado, faltou cobertura, faltou acabamento, mas eu não tinha mais budget para entregar, né? Porque não sei o que aconteceu com a minha cabeça naquele dia. Hoje, certamente, eu não faria isso. Mas, enfim, entreguei o bolo. Diz ela que estava uma delícia. Bom, ela, minha amiga, tem mais de 15 anos, então, assim, né? Eu não sei se ela falou para me agradar, mas ela continuou comprando, o que é importante. E aí eu lembro que com a Dom Doce, né, comecei a vender muito, e aí eu já estava no desejo de abrir uma loja, né, uma confeitaria mesmo. E nesse processo eu tive apoio, assim, de muita gente, muita gente. Eu não vou nem arriscar a citar nomes, porque certamente eu esqueceria de alguém, mas eu tive gente que me ajudou a criar, uma amiga muito, muito querida, me ajudou a criar o nome da Cake Amora. Certo dia ela falou, Mai, por que você não coloca o nome de uma frutinha diferente, assim, tipo Amora? Aí tem que ser Amora com alguma coisa, porque senão não faz sentido. E aí a gente ficou, e um dia eu mexendo uma panelona de brigadeiro, pensei, nossa, bolo em inglês é Cake Amora. Cake Amora! Na hora eu liguei pra ela e falei, viu, acabei de pensar no nome aqui, Cake Amora, o que você acha? Daí ela, show! Daí eu não lembro se imediatamente, mas provavelmente foi, ela já criou o site? Pegou domínio, criou Instagram, criou Facebook, criou tudo como Cake Amora. Não tinha nada assim, tanto que os nossos arrobas eram todos sem ponto, sem underline, sabe? Era tudo Cake Amora. E começou a nascer, gente. Teve gente que me emprestou dinheiro, teve gente que me deu coisas, teve tanta gente que trabalhou para essa empresa acontecer, para essa inauguração acontecer. Foi tão especial. E eu tinha na época 18 anos, 18 para 19. E foi a maior loucura assim que eu vejo que eu já fiz na vida, assim, sem experiência nenhuma, sem caixa nenhum.
E foi lá, com a cara e com a coragem, e fiz. E nesses anos eu trabalhei muito, muito mesmo, assim, um pouquinho antes da pandemia, quando tinha 6 meses mais ou menos de loja, né, que inauguramos no dia 8 de julho de 2017. Quando foi em 2018, eu decidi que não queria ficar só trabalhando, sabe? Só com o conhecimento ali do dia a dia, que eu queria buscar mais. E aí eu decidi fazer a faculdade de gastronomia. E eu fui para Itu, na CEUNSP, e consegui fazer, né, o curso de gastronomia, me formei. Só que no meio ali do curso, eles ofereceram uma oportunidade para quem quisesse, né, fazer um estágio na França por 6 meses. Imagina, né, a cabeça de sonhadora aqui da confeiteira, não, lógico que eu vou, é claro que eu vou. E aí eu fechei tudo que precisava fechar, paguei tudo que precisava pagar. Eu lembro que eu trabalhei assim, ó, se eu já estava trabalhando muito, meu Deus, eu trabalhei muito. Consegui pagar tudo, né, que pedia tal, e não via a hora. Sabe quando você tá tudo meio que desmoronando em volta, mas você tem lá um objetivo, você fala, não, calma, vai chegar. Eu ia em abril de 2020. Vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Não, vai chegar, eu vou, e quando for tudo vai mudar, e vai acabar. E chegou março de 2020, a gente foi surpreendido pela pandemia. E aí, a princípio não cancelou, né? Só realmente suspendeu, óbvio, não existia trabalho, não existia passagem, não existia fronteira, não tinha nada, tudo parou. Não é novidade para ninguém. E aí eu lembro que postergou. Então, não, mas calma, que passando isso, né? A gente vai. Aí passou 6 meses, passou 1 ano, passou 1 ano e 2 meses, acho, e eu falei, chega, não aguento mais. Não aguento mais essa angústia, não aguento mais saber o que vai acontecer, e se não acontecer, e então cancela que eu vou casar. Cancelei o intercâmbio para casar com meu marido. E foi uma decisão muito assertiva. Hoje, olhando para trás, assim, foi a melhor decisão que eu poderia ter e tomado. Só que ainda assim, né, aí cancelei o intercâmbio, consegui restituir todo o valor que eu tinha investido, isso foi muito bom, ajudou muito a gente na época. E passando isso, né, passando daí todo o preparativo do casamento, que também é uma loucura, quem já casou sabe aqui, e já fez festa, né, tal, sabe a loucura que é preparar e pagar todos os fornecedores. Quando a gente casou, eu voltei para o estágio lá atrás e falei, tá, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? A confeitaria já não estava mais me fazendo assim. A confeitaria não, o método que eu impliquei a confeitaria, né? Então, aquele estilo de loja, de produção de encomendas e tal, não estava mais me fazendo 100% feliz. Eu sentia que eu tinha muito mais para entregar, eu sentia que eu tinha muito mais para me comunicar, sabe, com o mundo, com pessoas, e eu não conseguia, porque eu ficava o tempo todo, o dia todo, dentro de uma cozinha, e o máximo de pessoas que eu via era quem vinha retirar suas encomendas, né? Então, isso foi mexendo muito comigo, e aí eu decidi dar uma pausa na empresa, dei uma pausa, continuei atendendo ali só algumas empresas que eu já tinha contrato, cliente ou outro que vinha pedir, eu conseguia encaixar, mas sem muita divulgação, sem nada assim, sabe? E aí essa pausa foi super, super, super necessária. Eu estava muito confusa até, quem é meu amigo e conviveu comigo sabe, na época eu imaginei ser milhares de outras funções, assim, só que eu não conseguia me ver trabalhando com nenhum outro assunto sequer, né? Mas tudo bem, faz parte do processo de se conhecer, né? E eu imagino que isso também, na época, foi muito importante passar, sabe? Ouvir os meus sentimentos e entender por que eles estavam tão confusos, porque eu gostava do que eu fazia, mas o jeito que eu estava fazendo estava estranho. Enfim, tive uma viagem pelo trabalho do meu marido, ele passou um tempo fora do Brasil e eu o acompanhei,
E esse tempo foi muito importante para mim, foi, assim, um presentinho de Deus na nossa vida, para entender muita coisa dentro da minha cabeça. Foi uma viagem super confusa mentalmente, assim, eu lembro, nossa, foi muito estranho viver, assim, muitos sentimentos ao mesmo tempo, parecia que eu precisava tomar uma decisão, sabe? E quando não, né? Era só passar e viver tranquilo. E passou. Quando a gente voltou para o Brasil, eu entendi que a confeitaria era o meu lugar, eu só estava fazendo do jeito errado. Foi aí que eu decidi começar a trabalhar com bolos de Buttercream, começar a ouvir tudo que eu queria, sabe? Porque às vezes a gente constrói ali uma clientela, um método de trabalhar e, bom, pelo menos para mim, né? Era assim, por eu estar ali já imergida, já tinha os meus clientes, os meus problemas diários. Não, eu tenho que continuar fazendo isso porque não dá coragem de você mudar do dia para noite. Porque você acaba perdendo, né, cliente, faturamento, outros clientes novos chegam, mas é um gráfico super, hiper irregular. Então isso às vezes não dá coragem mesmo, não dá coragem. Você tem os compromissos financeiros, né? Enfim, foi muito pela graça de Deus, assim, eu consegui ter essa coragem de falar. Já estava parada mesmo, né? Falei, não, eu vou voltar, mas eu vou voltar de um jeito diferente. E a coisa engrenou. Eu estava feliz de novo e começou a tomar outras proporções de novo. A confeitaria, as entregas, os clientes, né, começaram a tomar outras proporções e estava indo para o lado que eu queria mesmo, né, para um lado de faturamento. E aí veio a vida de novo, dando outra rasteira, mas enfim, dessa vez foi para um lado muito bom. E por uma mudança na nossa vida pessoal, eu tive que tomar uma decisão entre continuar com a confeitaria e fazer ela crescer de vez ou parar com tudo e seguir outro caminho, né, pelas decisões pessoais que a gente precisou tomar. E aí eu orei muito, não sei qual a sua fé, né, qual a sua crença, mas eu orei muito a Deus, pedi muito discernimento, muito para ter paz na decisão que eu ia precisar tomar. E eu senti essa paz invadiu meu coração e eu, enfim, tive coragem de fechar a Cake Amora, só que dessa vez definitivamente. Eu tava cansada já dessa falta de decidir, enfim, né, o que será e decidir com vigor, assim, sabe? Decidir decidido mesmo, com muita paz mesmo, um pouco de dor no coração, mas paz. Decidi fechar a Cake Amora e me dedicar ainda mais para a criação de conteúdo na confeitaria, né? A confeitaria, ela é gigantesca, ela não precisa estar necessariamente presa a um comércio, a uma loja, né, de doces, enfim, ela pode expandir, ela pode passar fronteiras, ela pode chegar aí na sua casa, ela pode aparecer na sua televisão, como agora pode ser que esteja acontecendo, pode ser que esteja passando no seu celular, enfim, a confeitaria é grande. E hoje, com muita paz mesmo, um pouco de dor no coração, mas paz, decidi fechar a Cake Amora e me dedicar ainda mais para a criação de conteúdo na confeitaria, né? A confeitaria, ela é gigantesca, ela não precisa estar necessariamente presa a um comércio, a uma loja, né, de doces, enfim, ela pode expandir, ela pode passar fronteiras, ela pode chegar aí na sua casa, ela pode aparecer na sua televisão, como agora pode ser que esteja acontecendo, pode ser que esteja passando no seu celular, enfim, a confeitaria é grande. E hoje, nessa nova temporada, eu decidi então abrir aqui o meu canal no YouTube, que também era um sonho muito grande na época do estágio, né? Eu tinha visões para isso, então eu pensava, não, eu vou gravar, eu vou abrir um canal no YouTube e quando eu voltar para o Brasil eu vou continuar isso. E pela correria, né? Quem aí já trabalhou em cozinha sabe, é muito corrido. Você faz 1 milhão de planos, mas no meu caso, né, que eu não tinha funcionário, eu trabalhava sozinha e tive muita ajuda, né? A minha mãe me ajudou muito, meus irmãos me ajudavam muito, mas ter funcionários mesmo que você delega, né? Por exemplo, o time de marketing, time de financeiro, time de atendimento ao cliente, eu não tinha. Então, era eu, a minha mãe, minha irmã, meu irmão, trabalhamos muito. O novo caminho agora se inicia, que é aqui na criação de conteúdo. O plano é
começar aqui pelo YouTube, a colocar um pouco de conteúdo no Instagram também. Estou testando o TikTok para ver como que funciona, como que ele entrega. Enfim, fiquem por aqui, acompanhem essa jornada, que provavelmente eu desejo que ela seja longa. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.